A Rússia está apostando o futuro da aviação em um avião que ela mesma abandonou décadas atrás. O Ilyushin Il-96, 4 motores, ambição soviética, sumiu dos aeroportos enquanto Boeings e Airbuses dominavam os céus. Hoje, esse gigante esquecido está sendo ressuscitado. Não porque seja eficiente, nem porque seja moderno, mas porque a Rússia não tem outra escolha. Em 2022, as sanções ocidentais cortaram o oxigênio da aviação russa. Sem peças, sem suporte, sem futuro. As companhias aéreas russas dependiam fortemente de jatos ocidentais e tiveram suas frotas paralisadas da noite para o dia. De repente, o Il-96 deixou de ser um embaraço obsoleto para virar um ativo estratégico crucial. Pense nisso. A conectividade de um país inteiro agora depende de reviver uma tecnologia que a maioria considerava morta. Enquanto o mundo voa em jatos bimotor ultra eficientes, a Rússia aposta tudo em 4 motores gastões e na filosofia de design da era soviética. Isso é resiliência ou desespero? A resposta revela algo profundo sobre o que acontece quando geopolítica colide com 11.500 metros de altitude. Quando o isolamento vira arma. Quando a autossuficiência vale mais que eficiência. Não se trata apenas de um avião, é sobre soberania, sobrevivência e os meios extraordinários que uma nação usará para continuar voando, mesmo sendo punida por suas escolhas. 28 de setembro de 1988. Moscou. Um enorme avião quadrimotor decola da pista. O ápice da ambição aeroespacial soviética. O Il-96 não era só mais um avião comercial, era uma declaração. A URSS queria construir widebodies que rivalizassem com Boeing e Airbus. O momento parecia perfeito. O Ocidente lançou o Boeing 747 e o Airbus A300, revolucionando as viagens globais. Moscou não ia ficar para trás. Cada detalhe levava a tecnologia soviética ao limite. Winglets reduziram o arrasto, algo de ponta na época. Os novos motores PS-90 finalmente deram à Rússia turbofans capazes, no papel, de competir com os motores ocidentais. Avionics avançados, controles de voo aprimorados, uma cabine feita para o conforto transcontinental. Era o final dos anos 80, o ato final da Guerra Fria. Para os engenheiros soviéticos, o Il-96 representava mais que tecnologia. Prometia ligar Moscou a Tóquio, Havana, Nova York sem concessões. Quebrar o monopólio ocidental no voo de longa distância, garantir que a URSS jamais dependeria de aviões estrangeiros. Os pilotos de teste falavam dele com reverência. Ali estava a prova de que a aviação soviética ainda podia inovar. Mas por trás daquela ambição havia uma suposição fatal. O Il-96 foi projetado para um mundo que deixaria de existir apenas 3 anos depois. Um mundo onde mercados cativos, companhias estatais e prioridades políticas pesavam mais que a lógica econômica. O que acontece quando a nação que te criou desaparece? Dezembro de 1991 mudou tudo. A União Soviética desmoronou, e junto com ela o futuro do Il-96 desabou. Da noite para o dia, a Aeroflot, a maior companhia aérea do mundo e principal cliente do Il-96, se fragmentou em dezenas de pequenas empresas. O mercado cativo desapareceu. De repente, as companhias russas podiam comprar aviões ocidentais. E elas compraram. Boeing 767 chegaram aos montes. Airbus A310 logo depois. A lógica era dura, mas simples. 2 motores consomem menos combustível que 4. A aviônica ocidental dispensava engenheiros de voo. Redes globais de suporte garantiam manutenção confiável. E o Il-96, um dinossauro instantâneo. Os números de produção contam a história. Na primeira década, 1 ou 2 aviões por ano. Em alguns anos, nenhum. Sem volume, os custos dispararam. Cada Il-96 ficou proibitivamente caro. Um ciclo vicioso que selou seu destino. Galpões meio iluminados em Voronezh.
Trabalhadores qualificados demitidos, aeronaves prontas acumulando poeira nos cantos da fábrica. Para cada Il-96 que voava, outro ficava incompleto. Monumentos de alumínio para uma ambição perdida. A tecnologia avançou. Jatos ocidentais operavam com cockpits para 2 pilotos. O Il-96 exigia 3 tripulantes. Concorrentes ofereciam peças padrão pelo mundo inteiro. Cadeias de suprimentos russas eram falhas, pouco confiáveis. Com o tempo, cada desvantagem só aumentava. Consumo de combustível, complexidade, problemas de manutenção, as companhias abandonaram o projeto. Em 2009, até o governo russo admitiu a derrota. O Il-96-300 foi oficialmente posto de lado. Alguns seguiram como cargueiros ou transporte governamental. A maioria foi para o ferro velho. O sonho estaria morto, ou estaria. Fevereiro de 2022 mudou tudo na aviação. A invasão da Ucrânia pela Rússia desencadeou sanções sem precedentes. Não foi só discurso político, foi um bloqueio tecnológico total. Entregas a Boeing e Airbus canceladas. Envio de peças sobressalentes parado. Contratos de leasing anulados. As companhias aéreas russas acordaram para um pesadelo. Suas frotas inteiras, centenas de jatos ocidentais, viraram ativos frágeis. Sem peças, sem manutenção. Sem manutenção, sem voos. Em poucos meses, as empresas começaram a desmontar aviões, tirando peças de uma aeronave para manter 3 no ar. Mas a crise ia muito além. Espaço aéreo europeu fechado. Rotas norte-americanas proibidas. De repente, voar de Moscou para a Ásia virou um quebra-cabeça, com rotas estreitas sobre o Ártico ou Pacífico. O consumo de combustível disparou, o tempo dos voos aumentou. Cada rota virou um desafio logístico sem solução fácil. O que o Ocidente realmente dizia era claro: sem nossa tecnologia, a Rússia não voa. A resposta de Moscou: se não quiserem vender aviões, vamos construir os nossos. O Il-96, aquele modelo esquecido, ganhou nova vida. Sim, gastava mais combustível. Sim, estava ultrapassado. Mas tinha uma vantagem crucial. Todas as peças eram feitas na Rússia, sem dependência estrangeira. Nenhuma sanção podia atingi-lo. De repente, a obsolescência virou soberania. O Kremlin viu mais que um avião, viu um símbolo. A prova de que a Rússia pode manter alcance global mesmo sob pressão ocidental. Que isolamento não é rendição. Consegue imaginar apostar a conectividade da sua nação numa tecnologia que todos consideravam morta? É exatamente isso que a Rússia está fazendo. Por que ressuscitar um dinossauro de 4 motores quando o mundo voa com eficientes motores duplos? A resposta começa com a brutal necessidade. Diga outro jato de longo alcance que a Rússia pode construir sem nenhum componente ocidental. A lista é curta. Il-96. Só isso. Enquanto o Yakovlev MC-21 e o Sukhoi Superjet estão em desenvolvimento e voando respectivamente, ambos enfrentam problemas por dependerem de componentes ocidentais antes das sanções. Cada parafuso, fio e linha de código pode ser produzida internamente. Em um ambiente de sanções, isso não é só valioso, é questão de sobrevivência. Mas tem mais. Aqueles 4 motores que todo mundo zomba são seguros. Os voos russos hoje cruzam rotas a horas dos aeroportos adequados. Quando você atravessa espaços aéreos fechados sobre o Ártico, a redundância vale mais que economia de combustível. 2 motores podem ser eficientes, 4 motores garantem o retorno. O alcance do Il-96 também é crucial. Com rotas diretas bloqueadas, as companhias russas voam desvios enormes. Só um avião realmente de longo alcance conecta Moscou à América Latina ou Sudeste Asiático sob as restrições atuais. Agora pense nas necessidades específicas do Kremlin. Esse é o avião preferido de Putin, não por acaso. Voos VIP do governo exigem segurança e soberania absolutas. Versões militares precisam estar além da influência estrangeira. Carga estratégica precisa de confiabilidade, não eficiência. Os custos são reais. O Il-96 consome combustível, a manutenção é complexa, operar dói no bolso. Mas pergunte-se, qual é a alternativa?
Em tempos normais, a eficiência manda. Esses não são tempos normais por causa das ações da Rússia. Quando a cooperação morre, a autossuficiência vira a moeda mais valiosa. Menos eficiente vira mais confiável. Obsoleto transforma-se em essencial. O Il-96 não é só transporte, é uma declaração aérea de independência, um gesto de 300 toneladas contra as sanções. Caro? Sem dúvida. Necessário? A Rússia acha que sim. Reviver um avião dos anos 1980 não basta. A Rússia precisa do Il-96 para competir nos anos 2020. Surge o Il-96-400M. Mesma estrutura, cérebro novo. A transformação começa na cabine. Chega de instrumentos analógicos em fileiras, displays digitais dominam, sistemas de gerenciamento de voo estão no nível dos jatos ocidentais e o pessoal de 3 tripulantes passaram. Il-96 modernos voam com apenas 2 pilotos, cortando custos operacionais. As melhorias na cabine focam nos detalhes que importam: iluminação LED, controle climático avançado, interiores mais silenciosos, espaço para 300 passageiros, competindo com aviões widebody de médio porte. Nada luxuoso como os da Emirates, mas funcional para uma companhia em tempos de sanções. O grande desafio? Trocar os componentes ocidentais. Os Il-96 pré-sanções usavam aviônicos estrangeiros e sistemas importados. Hoje, cada chip, sensor e display importado tem que ser substituído por alternativa russa. Cada troca exige testes, certificações e muita confiança. Imagine decodificar décadas de inovação ocidental sob pressão. E ainda tem o motor. Os Il-96 atuais usam Aviat Vigatel PS-90. Confiáveis, mas gastam muito combustível. A Rússia desenvolve o PD-35, um turbofan de alta potência de nova geração. O sonho? Um Il-96 bimotor que finalmente iguale a eficiência ocidental. Mas sonho e realidade batem de frente. O PD-35 é mais um projeto no papel. A certificação pode levar anos. Até lá, 4 motores continuam obrigatórios. O que impressiona é isto: engenheiros russos estão conseguindo. Apesar do embargo e dos recursos limitados, estão construindo aviões modernos. Não os mais avançados do mundo, mas funcionais. Voando. Russos. É o ideal? Não. Está funcionando? Contra todas as expectativas, sim. O inesperado retorno do Il-96 fica ainda mais marcante quando você pensa no que poderia ter sido. Por anos, a Rússia seguiu um caminho diferente: colaboração, não isolamento. A Comac da China, criada em 2008, tinha a missão de desafiar o duopólio da Boeing Airbus. O widebody C929 era um dos seus projetos, uma aeronave bimotor para 250 a 320 passageiros com alcance de 12 mil quilômetros. Feita para competir direto com o Airbus A330neo e o Boeing 787. A Rússia enxergou uma oportunidade. Em 2017, a Comac e a United Aircraft Corporation da Rússia formaram a China-Russia Commercial Aircraft International Corporation. O projeto CR-929 juntaria a expertise aeroespacial russa com os vastos recursos financeiros chineses. Orçamento: 13 a 20 bilhões de dólares. Primeiro voo previsto para 2028. A divisão era clara. A Rússia ficaria com o design das asas compostas e forneceria os motores PD-35. A China cuidaria da fuselagem e da montagem final em Xangai. Era apresentado como uma alternativa resistente às sanções. Mas essa grandiosa parceria foi se desfazendo até 2023. A invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022 trouxe novas sanções que bloquearam o acesso da UAC a fornecedores críticos. A Comac ficou receosa de que a continuação da participação russa pudesse manchar todo o projeto, comprometendo a certificação e a aceitação no mercado global. Conflitos explodiram por tecnologia e dinheiro. A Rússia queria proteger seus segredos tecnológicos. A China dava prioridade ao controle financeiro
e, segundo relatos, recusou-se a dividir a receita das vendas dentro do enorme mercado interno chinês. Em junho de 2023, a Comac renomeou o CR929 simplesmente para C929, removendo os logos da UAC no Paris Air Show. Em novembro, a Comac declarou oficialmente que o C929 foi desenvolvido de forma independente pela China. A Rússia estava fora. O colapso da parceria reforçou a mudança forçada de Moscou de volta para o Il-96. Um lembrete duro dos desafios das parcerias aeroespaciais internacionais em um mundo dividido. Quando a cooperação acaba, sobra só o que você consegue construir sozinho. Realidade na cara. A Rússia quer 2 Il-96 por ano. A fábrica de Voronezh só produziu 1 a 2 Il-96 anualmente nas últimas décadas. Imagina retomar uma linha de produção que praticamente estava parada, encontrar trabalhadores, treiná-los, conseguir milhares de componentes quando seus fornecedores antigos sumiram. A memória muscular da fabricação não volta da noite para o dia. Agora, multiplique todos os desafios normais da indústria aeroespacial por causa das sanções. Precisa de ligas especiais? Monte a cadeia de suprimentos. Exige compósitos avançados? Desenvolva aqui mesmo. Quer aviônicos modernos? Projete do zero. Cada componente ocidental substituído traz risco. O substituto russo vai funcionar igual? Em todas as condições? Por 30 anos? Ninguém sabe até os aviões voarem e derem problema. O fator humano só piora tudo. Engenheiros da época soviética que construíram os Il-96 originais já se aposentaram, morreram ou emigraram. O conhecimento deles foi junto. Treinar substitutos na pressão com poucos recursos pode gerar erros. O controle de qualidade cai. Prazos escapam. Na economia, a conta pesa. Baixo volume significa custos absurdos por unidade. Cada Il-96 sai muito mais caro que um Boeing 787 produzido em massa. As companhias aéreas têm que escolher: pagar caro por jatos russos ineficientes ou correr o risco de não ter nenhum avião para voos longos. Mesmo com os subsídios, o governo não dá conta. A certificação traz outra dor de cabeça. A certificação internacional é improvável por causa das sanções e da desconfiança nos padrões russos, limitando as exportações. A certificação doméstica é menos rigorosa, mas ainda complicada. Atraso gera mais atraso. Dúvidas alimentam mais dúvidas. A pergunta dura: isso é caminho para a soberania aérea ou uma manutenção cara para um paciente morrendo? A resposta depende de quanto tempo a Rússia aguenta perder dinheiro para ter independência. Deixe de lado os detalhes técnicos. Esqueça consumo de combustível e taxas de produção. O Il-96 representa algo maior. Cada avião finalizado em Voronezh manda um recado claro: a Rússia resiste. As sanções não nos quebraram. Ainda conseguimos construir máquinas complexas, manter alcance global e projetar poder. Para um país cuja indústria aeroespacial já tentou rivalizar com a América, isso é importante. A dimensão psicológica é profunda. A aviação sempre foi o cartão de visitas da Rússia, do Sputnik a Soyuz, dos MiGs aos Sukhois. Aceitar a dependência ocidental para algo tão básico quanto aviões comerciais feriu o orgulho nacional. O retorno do Il-96 cura essa ferida. Na prática, é um multiplicador de soberania. Quando Putin embarca no Il-96 para cúpulas internacionais, ele voa russo. Quando diplomatas cruzam espaços aéreos sancionados, confiam na engenharia russa. Comandantes militares dependem de plataformas de comando construídas na Rússia. Nenhum governo estrangeiro pode impedir esses aviões com uma simples ligação. As implicações globais vão além. Se a Rússia provar que é possível uma aviação à prova de sanções, por mais cara que seja, outras nações vão prestar atenção. Países sob pressão ocidental podem buscar alternativas. O duopólio aeroespacial da Boeing e Airbus de repente parece menos invencível. A China observa de perto. O Irã também. Qualquer país que pense em autonomia estratégica vê um caso de teste em andamento. Vai funcionar? Isso quase não importa. A própria tentativa muda o jogo. Diz que a hegemonia tecnológica não é eterna, que determinação pode substituir eficiência, que soberania tem um preço e alguns países estão dispostos a pagá-lo.
O Il-96 não é mais só um avião, é uma aposta no futuro do poder global. Para onde vai o Il-96 a partir daqui? As ambições da Rússia vão além da simples sobrevivência. O objetivo final, um Il-96 bimotor impulsionado pelos PD-35, finalmente igualando a eficiência ocidental. Se isso acontecer, muda tudo. O consumo de combustível cai, os custos operacionais despencam. De repente, o Il-96 vira uma opção comercial viável e não apenas uma necessidade política. Mas isso é um enorme se. O PD-35 ainda é em grande parte teórico. Mesmo que seja construído, transformar um projeto de 4 motores em um bimotor eficiente exige mais que trocar os motores. Mudanças estruturais, revisões de sistemas, anos de testes, batalhas para conseguir certificação. Os sonhos de exportação trazem outra camada. Será que países buscando independência da indústria aeroespacial ocidental comprariam russo? Na teoria, nações sob sanções ou em busca de autonomia estratégica poderiam valorizar uma alternativa a Airbus ou Boeing, Irã, Venezuela, talvez outros. E se a geopolítica mudar? A Rússia abandonaria o Il-96 por jatos ocidentais mais baratos se as sanções fossem suspensas? Ou essa experiência mudou radicalmente a visão de Moscou? A próxima década vai mostrar qual caminho prevalece. A ressurreição do Il-96 é uma história sem precedentes. Uma superpotência isolada da aviação global por sua liderança bélica, apostando sua conectividade em uma tecnologia abandonada pelo mundo, é, ao mesmo tempo, desesperada e desafiadora, cara e essencial. Um passo atrás que pode surpreendentemente levar adiante. Desde a ambição da Guerra Fria, passando pelo colapso pós-soviético até a renascença impulsionada pelas sanções, essa aeronave representa toda a trajetória moderna da Rússia. Cada rebite carrega história. Cada voo transmite resistência. Mas resistência não é eficiência. Orgulho não é economia. Os desafios são imensos. Construir aviões complexos sem cadeias globais de suprimentos. Competir com designs ocidentais superiores. Manter programas que drenam dinheiro. O Il-96 precisa superar tudo isso enquanto é um símbolo da determinação nacional. Será que vai dar certo? Sucesso talvez não seja o que imaginamos. Talvez o Il-96 nunca alcance a eficiência do Boeing 787. Talvez fique restrito a missões governamentais e rotas estratégicas. Mas se ele mantiver a Rússia conectada, garantir soberania e mostrar que sanções não podem derrubar uma nação inteira, isso não é vitória? As consequências vão além de Moscou. Cada Il-96 que decola desafia suposições sobre dependência tecnológica, sobre se a eficiência sempre vence a independência, sobre o que acontece quando o mundo se fragmenta. Estamos vendo algo sem igual. O primeiro grande teste da soberania aérea na era moderna. E você, o que acha? A aposta da Rússia no Il-96 é visionária ou quixotesca? Será que o isolamento pode gerar inovação ou a economia vai levar a melhor? Deixe sua opinião aí embaixo, porque isso não é sobre um avião ou um país, é sobre o futuro do voo em um mundo dividido. Antes de ir, o algoritmo do YouTube acha que você vai gostar do próximo vídeo, então por que não conferir?